Oi, oi! Nossa, que bom te receber aqui nessa aula que eu preparei com muito carinho para vocês sobre como ser uma mãe em um mundo que vai na contramão de tudo que a gente crê e que a gente acredita, né? Essa aula a gente vai. É um assunto que eu amo falar porque eu não me converti, não sou cristã desde pequena, né? Eu não me converti em um lar cristão. Eu me converti adulta já, com 26 anos. Então, hoje, para que eu possa falar sobre a criação de filho numa ótica cristã, é só pela graça de Deus, assim, só pela misericórdia de Deus. Porque é muito difícil quando você não tem um repertório, né? Quando você não tem para onde olhar, tipo, ai, minha mãe e meu pai fizeram isso, nossa, que legal, vou replicar. Então, nasci, cresci num lar, né, disfuncional, sem ter embasamentos cristãos de fato, né? Então, muitas vezes, quando me vejo educando meu filho, eu tive a sensação de que eu era e que eu sou a única mãe que fala da Bíblia ao redor, assim, porque parece que o resto do mundo fala assim: ah, deixa seu filho seguir o coração, ele sabe o que que ele quer. E a Bíblia fala totalmente o contrário, né? Fala que enganoso é o coração do homem. Então, a gente, como pai, como mãe, a gente tem que olhar o nosso coração e alertar aos nossos filhos que eles possam olhar e vigiar o coração deles também, né? Então, enquanto a galera está criando os filhos livres, leves, soltos, a gente fica aqui dizendo: meu filho, tenha calma, respeita seu pai, honra tua mãe, guarda o tablet, guarda o celular, que já passou o horário. A gente estabelece limites, a gente coloca princípios bíblicos dentro da nossa casa, mas a sensação que eu tenho hoje é que a gente educa, educa e educa, e o mundo, os amigos, a convivência, as coisas que são aprendidas na sociedade, deseducam. Então, eles voltam para casa e a gente tem que esse retrabalho de educar, estabelecer valores, de colocar realmente a nossa casa pautada na palavra de Deus, né? Eu estava fazendo uma palestra, né, uma apresentação na igreja que eu faço parte, eu falei isso. A grande vantagem que a gente, como mães cristãs, a gente tem é que a palavra de Deus não muda. Então, o que a gente está falando hoje para os nossos filhos, daqui a 90 anos, vai se manter, né? Então, assim como a gente, quem nasceu em lar cristão, aprendeu da avó, da bisavó e foi assim de geração em geração, a gente também pode fazer isso com os nossos filhos, porque a palavra de Deus, ela tá ali, não muda, não vai mudar. Pela graça de Deus, a gente tem essa segurança no que a gente crê. E quando a gente olha para o lado de fora, né, quando a gente olha para o mundo, a gente percebe que o mundo está cada vez pior, cada vez mais confuso e complicado. Então, o que o mundo diz, assim, ah, deixa seu filho fazer, ele já sabe o que ele quer. E às vezes a criança tem, sei lá, 6, 7 anos. O coração dele sabe. Ai, mas Deus é amor, Deus vê o coração, aquela visão romântica, né? Do que, do que é ser cristão nos tempos de hoje, né? E eu tô aqui para te dizer que não, né? O cérebro da criança, ele não tá pronto com 5, nem com 6, nem com 10, nem com 15 anos. O cérebro realmente ele só fica pronto aos 25. Isso é uma informação de neurociência na qual eu sou formada, né? Também sou especialista em neurociência, por isso que eu estou dando essa informação. Misturando aqui, ó, o cristianismo e ciência. Vamos lá, vamos trabalhar junto. O cérebro só fica formado para tomar decisões, para controlar as emoções, para ter um bom discernimento e julgamento das situações aos 25 anos, né? Que é quando o córtex pré-frontal fica pronto. 25 anos. Então, quando você vê essas notícias totalmente malucas de que uma criança decidiu o que vai ser, o que não vai ser, o que gosta afetivamente ou o que não gosta, a gente para um pouquinho, respira, porque na verdade isso é uma idealização do pai, da mãe em algum lugar aí, porque criança não tem esse discernimento e nem esse controle de emoção e de tomar decisões tão sérias, né?
Então, assim, eu costumo brincar que nessa idade, assim, com 5 anos, por exemplo, a criança já sabe o que quer, a criança não sabe diferenciar nem o que é brócolis de uma panela, a criança não sabe. Óbvio que é uma brincadeira bem exagerada, para que a gente possa entender que criança precisa ser criança, a gente precisa implementar realmente nossos valores, nossos princípios. Graças a Deus a Bíblia não muda, a gente implementa no dia a dia deles, né? Então a gente precisa educar com uma certa intenção na educação. E quando eu falo com intenção, não é só a intenção de educar para orientar, é a intenção de colocar Deus, colocar a palavra de Deus na educação. Então, isso tem que ser com muita intenção. É claro, Lídia, mas eu faço aqui em casa naturalmente. Bom, eu não sei como é na sua casa, mas às vezes aqui em casa, a gente fica meio doido. A criança gritando, a criança brincando, a criança fazendo birra, se jogando no chão. E aí, às vezes, a gente olha para cima e fala, meu Deus, que missão é essa? Às vezes a gente perde o controle, às vezes a gente dá sai um pouco, respira para voltar o oxigênio no cérebro, para a gente não ficar com raiva. E eu comecei a entender que quanto mais eu educasse meu filho com intenção, melhor seriam os benefícios. Então, por exemplo, eu adoro ter o meu momento, quando meu filho está na escola, de ler a Bíblia. Mas aí o meu filho nunca iria me ver lendo a Bíblia. Então, algumas vezes, não é todo dia, não é sempre, eu abro a Bíblia perto dele. Eu adoro a Deus perto dele. Porque se a gente quer que o nosso filho replique o nosso comportamento, e a gente sabe que as crianças são esponjas, não tem jeito, não tem pra onde correr, a gente conhece uma criança, a gente conhece a casa por causa da criança, né? Então, quem é professor sabe como é que é a tua casa por causa do seu filho. Não sei se isso te trará paz ou desespero, mas eles são uma esponja. Então, se eles não estão olhando, a gente orar, a gente pedir perdão. Então, você que é mãe, você que é pai, errou com o seu filho, peça perdão. Eu tenho um filho de 3 anos e eu faço isso com ele quando eu erro. Eu falo, filho, me perdoa, mamãe errou. Mamãe não agradou o coração de Deus. E quando eu coloco dessa forma, o que é uma dica para vocês, o seu filho começa a entender que tanto ele precisa agradar o coração de Deus, quanto eu também preciso agradar o coração de Deus. Não é porque a gente é pai e mãe que a gente está isento, né? Que a gente tem carta branca com Deus para fazer o que quiser. Né? Porque às vezes existe aquele lugar que o filho coloca o pai como herói, a mãe como heroína, e são intocáveis. E não, a gente erra e a gente pede perdão quando a gente erra. Então, educar com intencionalidade é muito maravilhoso. Então, o problema não é o mundo mudar, porque ele vai mudar e muda o tempo todo, né? O problema todo é quando a gente, como pai, como mãe, a gente larga os princípios porque está cansado demais. E isso é muito sério, porque cansa. Os princípios divinos, né? Os princípios de Deus são princípios muito, muito duros e muito necessários nos dias de hoje. A gente muitas vezes é taxado, né, de radical e de, nossa, mas também é crente, ela é crente, com um tom pejorativo, porque os princípios de Deus, eles são firmes, eles são duros e precisam ser. No mundo que a gente vive, não dá para abrir mão de um certo lugar, uma certa coisa que acha, que não acha. Tem que ser como a palavra de Deus é. Então, quando a gente começa a educar nossos filhos com essa intencionalidade e não se deixar cansar pela maré do mundo, né? Que a gente rema contra essa maré do mundo o tempo todo, né? E educar pela palavra de Deus é você educar, é plantar uma sementinha para a eternidade toda. Então, quando você educa pela palavra de Deus, baseada na palavra de Deus, você está sendo uma árvore frutífera, porque não tem como dar errado, né? E aí, a neurociência, baseada na neurociência, como eu te falei, mostra que o vínculo seguro, o acolhimento seguro, você ter uma família segura, que é um porto seguro, isso já é um grande privilégio, ainda mais nos dias de hoje, né? Então, a rotina, limites claros e valores consistentes moldam o cérebro da criança. E aí eu peguei aqui uma pesquisa que eu vou ler para vocês, que é um estudo de Harvard
realizou essa pesquisa sobre saúde física e mental das crianças e adolescentes na igreja e que foram criados com práticas religiosas ou espirituais, tá? Então, e o que esses pesquisadores encontraram foi fascinante, porque pessoas que na sua infância ou adolescência frequentavam os serviços religiosos pelo menos uma vez por semana eram 18% mais propensos a serem mais felizes aos 20 anos do que aqueles que nunca frequentaram os cultos. Quase 30% mais propenso a fazer trabalho voluntário e 33% menos propensos a usar drogas na juventude. Além disso, esse estudo mostra que as pessoas que oravam e meditavam individualmente, diariamente, tinham mais satisfação com a vida. Então, eram mais capazes de processar suas emoções, eram mais tolerantes com próximos, eram menos propensos a ter relações sexuais mais cedo e de ter qualquer doença sexualmente transmissível. Então, você vê que esse relato, né, dessa pesquisa de Harvard, que foi feita por pesquisadores, né? Não foi assim que eu estou tirando aqui do nada. Não, foi feita essa pesquisa. E aí, quando foi montado esse artigo que eu li da Forbes, fala o seguinte, que alguns hábitos são fundamentais para o ser humano, como orar. Porque pode ter muito mais valor do que a gente pode pensar. Então, quando a gente ensina o nosso filho a orar, ele sabe para onde correr, ele sabe para quem recorrer. Então, a gente muitas vezes acha, será que eu estou sendo radical? Será que eu estou sendo a mãe chata? Como é que vai ser quando meu filho crescer? Eu não sei o que fazer. Tenha calma, né? Você não é chata, você é uma mãe coerente, preocupada. Você não está atrasada, que a gente fica, ai meu Deus, mas será? Hoje em dia o mundo está tão aí, qualquer um beija na boca de qualquer um transa com qualquer um. Meu Deus, como é que vai ser educar uma adolescente nesse mundo? Calma. O seu filho não vai ser um filho atrasado porque é crente, não, ele vai ser ancorado na palavra de Deus. E muito menos, você não é uma mãe antiquada, você é uma mãe enraizada. E isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça o tempo todo, sabe? Porque muitas vezes o mal vem nos sondar, né? Ele vem, mas seu filho, será que ele vai conseguir? Será que não vai? Mas como é que vai ficar sem determinadas experiências? Como é que a gente vai viver sem essas experiências, porque ele vai ser um homem segundo o coração de Deus. Então, a gente precisa, muitas vezes, dominar o nosso pensamento e o que a gente olha para o mundo, né? Porque a gente está muito mais tempo no mundo do que na igreja, muito mais tempo trabalhando com pessoas, eu não sei como é que é o trabalho de vocês, mas com pessoas que não são crentes, do que ao redor de pessoas crentes numa comunidade fechada, numa grande bolha, não é verdade? Então, a gente olha como está a situação do mundo, como muitos casais se separam, inclusive dentro da igreja, tá? E aí é um outro tópico de falar sobre como o mundo tem entrado na igreja na distração do crente, né? Mas aí é um outro tópico, aí seria uma grande pregação. E não é meu objetivo aqui, eu quero falar com mães que se sentem muitas vezes encurraladas e desesperadas. Então, eu vou te dar 3 dicas, assim, práticas. A primeira, que é a mais óbvia, que é para você viver o que você prega. É clichê, é óbvio, mas não adianta nada no domingo você deixar seu filho no ministério infantil se a sua casa não é um ambiente que cultue a Deus. Quando eu falo cultuar a Deus, eu não estou falando para você botar a Fernanda Brum no louvor, uma pregação e ficar adorando a Deus, orando em línguas o dia inteiro. Não é sobre isso. É sobre você, mulher, fazer do seu lar o seu porto seguro, um lugar seguro para o teu filho. A mulher sábia edifica o lar. Então, não quer dizer que a gente é a mulher sábia todos os dias, toda hora, não. A gente vai variando ali, sábia, tola, sábia, opa, fui tola, opa, consegui aqui ser sábia. A gente vai oscilando, mas que na maioria das vezes a gente seja a mulher sábia que edifica o lar. Porque, como família cristã, a gente precisa realmente ter rituais cristãos intencionais dentro de casa. Eu sempre falo isso para o meu filho, que eu sonho no dia que meu filho crescer mais um pouquinho e, sei lá, os amiguinhos vierem almoçar aqui e perceberem que a família do meu filho é diferente.
Mas não porque a gente ora e fica ali, né, no monte, né? A gente não desceu do monte, está no monte. Não, mas porque os amiguinhos vão conseguir ver o Espírito Santo na nossa casa. E é esse o meu maior ganho, assim, quando eu conseguir conquistar isso. Então, viva o que você prega. Criança, ela observa, como eu já falei aqui, né? Estabeleça limites com afeto. Limite não é você oprimir, botar de castigo, bater e fazer um monte de coisa. Não. É você estabelecer. O cérebro da criança precisa de previsibilidade. Então, por que muitas crianças fazem birra, se jogam no chão e tal? Porque não foi feita a previsibilidade. A rotina ajuda muito a reduzir as birras. Você ter hora, aqui eu falo que parece um quartel. Tal hora é lanchinho, tal hora é banho, depois do banho tem 30 minutinhos de televisão, depois da televisão é almoço, depois é escola. Pão. A rotina é estabelecida, regrada. Não tem como ele sair. E quando ele acorda e fala, quero ver televisão, eu falo, não, televisão é sempre depois do banho, lembra? Acabou. É isso, é verdade, é sempre depois do banho. Acabou. Então, estabelecer rotina, estabelecer limites, cara, a sua vida vai mudar. E na rotina, coloca um pouquinho do Deus aí na sua rotina, um momento de oração, um momento de ensino, um momento de louvor, uma música. Tem um cantor que eu adoro, que canta algumas músicas cristãs. Eu esqueci o nome dele, é Abdi Sarra, uma coisa assim, não sei. Vou botar por aí uma musiquinha dele, vou deixar aqui embaixo um link de uma música que eu amo, que é muito boa para criança. E o último tópico. Ensine a palavra com leveza. Não é sobre a gente fazer sermão, não é sobre a gente olhar os nossos filhos com os olhos de quem julga, mas com olhos de quem acolhe, de quem ama. Assim como Jesus, né? Jesus, ele ouvia as mulheres, ouvia a mulher que sangrava, a mulher samaritana, ouvia a mulher que era grega e que a filha estava endemoniada, ele ouvia. E ele ouvia com amor, ele não ouvia com julgamento, e muitas vezes a gente erra nisso, né? Então, esses são os conselhos que eu separei aqui para vocês. E eu quero te convidar a pensar sobre isso, a compartilhar aqui comigo nos comentários o que você achou dessa pequena aula, pequena conversa, né? Mais do que uma aula. E a gente pode trocar as informações. E pensa, você não tá criando seu filho para agradar a sociedade. Você está criando seu filho para andar com base na verdade, para que ele seja um grande homem de Deus, né? Não importa o que estão falando, o que fala, o que não fala. Nosso galardão é no céu, não é aqui, né? E aí tem um versículo que eu amo, em Romanos 12, que fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a gente tem uma sementinha maravilhosa que vai transformar esse mundo, se Deus quiser. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo com uma outra mãe. Esse vídeo está aqui no meu canal, mas está privado. Só quem tem o link consegue acessar, só quem se interessa por esse tema consegue acessar. Então, você pode compartilhar com outra mãe, pode dar seu comentário aqui, enfim. Eu quero muito que essa aula possa te ajudar e ajudar a estabelecer limite, confiança, porque o tempo de hoje está muito cansativo, mas Deus te escolheu para ser mãe nesse tempo. Não foi por acaso. E é isso. Tchau, gente. Fiquem com Deus.